Olá, bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Essa semana, o podcast Ato Falho traz o Sessão Extra, que é um formato um pouco diferente do habitual, em que a gente trabalha temas mais leves ou trabalha de maneira mais leve alguns dos temas que a gente já abordou. E a gente preparou uma brincadeira para o episódio de hoje, em que a gente fala das representações na mídia, na ficção, de profissionais de saúde mental. E para surpresa de um total de 0 pessoas, a conversa acabou se prolongando muito além do que a gente imaginava. Deu pano pra manga. Em função disso, essa sessão extra vai ter dobradinha, né? Então, uma parte vocês escutam essa semana e outra parte na semana que vem. Além disso, eu vou aproveitar para dar 2 avisos. O primeiro aviso é que, por ser um episódio num formato diferente, em que a gente vai falar sobre um monte de filme, de série, etc., a gente não vai fazer nem o terapia de grupo, nem o Falhei Tá Falhado, não se falha mais nisso, porque ao longo da nossa conversa isso já foi abordado. E, por mais que a gente tenha tentado muito, a gente falhou miseravelmente na missão de não dar spoilers. Então, ao longo desse episódio, diversos spoilers vão ser cometidos. Ô, Cridê! Fala pra mãe que tudo que a antena captar, meu coração captura. Se me entende pelo menos uma vez, criatura. A música Televisão dos Titãs é de 1985. Mas esse trecho poderia facilmente ser aplicado hoje em dia, alterando apenas a palavra antena para streaming. Já em 2004, um estudo no Jornal de Psicologia da Mídia apresentou-se o fato de que boa parte das pessoas obtém suas informações sobre saúde mental através da mídia. E para quem nunca teve contato com a psicologia, além de posts do Instagram, a forma como profissionais de saúde são retratados tem um peso ainda maior. Essa semana, no podcast Ato Falho, temos sessão extra para falar de alguns dos piores e dos melhores retratos de profissionais de saúde mental na ficção, e por isso, o terapia de grupo e o ato se misturam nessa semana. Vamos lá? Não, assim, vamos lá. Eu quero dar uma ênfase para a atuação de Gisele durante a música. Depois do hit Gisele declamando Roberto Carlos, agora a gente tem Gisele atuando Televisão dos Titãs. Só queria deixar isso claro. Uma salva de palmas, né? É isso aí. Você que falou, você fez tão bonito. Isso aí. Não, vamos caprichar. Vamos lá. Mas vamos lá. Bom, hoje a gente dá continuidade em quem? Estereótipos, então, né? De uma maneira ou de outra, só que numa pegada bem mais leve, bem mais lúdica. Até porque quando a gente chega na clínica é ótimo, né? Mas enfim. Quando os pacientes chegam na clínica. Vamos lá, refazendo a fala, né? Bom, até porque quando as pessoas geralmente nos procuram com a necessidade de atendimento clínico, elas têm realmente muita dificuldade de compreender realmente o que esse profissional de repente faz, como que atua, e coisas do tipo, e muitas vezes vem com uma visão assim completamente distorcida, que você ouve algumas coisas que você fala assim, não, peraí, onde foi que você, né, pegou isso, e muitas vezes você percebe que vem justamente de séries, de filmes, enfim, não, porque eu vi um filme, e aí a psicóloga dele falava isso, você faz isso também? Oi? E quem nunca, que estudante de psicologia e que profissional de psicologia nunca foi abordado assim, mas você não tá me analisando, né? Não, mas você não vai ficar analisando tudo que eu tô falando, né? E isso é estereótipo também vindo de televisão, né? Sim. Porque a gente cobra, né? Quem faz terapia é doido, né? Ou tá fora da caixa e aí vai procurar um psicólogo, que às vezes o cara é mais doido que a pessoa retratada né, de uma maneira super caricata. E aí tá fazendo uma piada, né? Tipo, que eu tô precisando de ajuda e fui lá e ajudei meu terapeuta, né? Muito triste.
Muito triste. De novo a gente entra naquela questão, né, do 880. Ou é super escrachado, né? Ou então, nossa, é um ser celestial, enfim, de outro mundo, extremamente perfeito e que Um não velho sábio. cabe. Exato. Na caverna, né, ainda. E que Se o tira nome as daquele do coisas da desenho, que tem o cartola, né? sábio. O mestre dos Isso. magos? O mestre dos magos, exatamente. Que ele tira lá, né, de algum lugar, enfim. Ele tem lá umas magias da vida. Mas enfim. Quando vocês pensam nos estereótipos aos quais a gente está submetido, qual que é o favorito de vocês? Ai, mãe de Ná. Sabe? Nossa, mãe de Ná é O triste, não? psicólogo que É. tudo vê, tudo sabe, né? Nossa, olha, cruzou a perna. Ixi, nem O chega sábio entre os perto. sábios. Né? E que tira coisa da cartola mesmo, sabe? Tipo, uma coisa meio light to me. Mas se você mentir, eu vou te pegar, sabe? Nossa, que preguiça. Ai, que Vocês preguiça. viram bom, rolou bastante, né, por conta infelizmente, né, do falecimento do Paulo Gustavo, né? Uhum. Tá, né, antes de eu falar errado, né? Mas enfim. Vocês viram na mídia, porque. Não, é porque eu sou ótima, né, para nomes e sobrenomes. Mas vamos começar de novo. Vocês viram que rolou bastante na mídia essa semana, até por conta também do falecimento do Paulo Gustavo? Tem um momento lá em que ele comenta, né? Ele fala, inclusive, isso. E, assim, pelo menos umas 4 pessoas me marcaram e me mandaram no meu Instagram sobre ele dizendo. Não, porque psicólogo é assim, sabe? Eu gosto daquele que fala. Daquele que chega, coloca a sua opinião e vai lá e fala, né? Não aquele psicólogo que para e fica olhando pra você com a cara de tipo, eu sei, hein? Eu peguei uma coisa que você não sabe. É mais ou menos isso que ele fala, mas assim, é óbvio que a gente sempre ri porque a gente, né, tá no meio, enfim, a gente dá risada com um monte de coisa. Tem um outro também que ele é bem caricato e fala bastante. Mas é isso, né? E aí as pessoas têm essa concepção, né, de que, poxa, o psicólogo tá lá te atendendo, ele tá quieto, né? Faz algumas caras e bocas, até porque ele precisa mostrar que tá vivo, né? Você pisca, você respira. Não tá dormindo na sessão, né? Obrigada, Ellie, não está dormindo. Exatamente. Então, assim, não quer dizer que é um ser que, nossa, descobriu 10 milhões de coisas sobre você e não está compartilhando. Até porque boa parte do trabalho de psicólogo é justamente ter esse compartilhamento de informações com a pessoa. Mas aí você percebe o quanto isso fica no imaginário das pessoas, né? Enfim, e é trazido de forma muito caricata e o quanto as pessoas absorvem isso, né, também. Ou seja, o estereótipo do psicólogo esfinge. Que fica sim, lá total. te olhando e fica, sabe, um grande segredo da tua vida, da humanidade e da vida após a morte, de tudo, e nunca vai compartilhar com você porque você não merece. Exato. Mas eu ri, porque é óbvio, né? Paulo Gustavo, né? Não tem como você não rir. Bom, Ellen, check. Gisele. Eu acho que filho de psicólogo, né? Porque eu me recordo de que muito antes de pensar em fazer psicologia, né? Sim, eu pensei em fazer outras coisas também, tá, pessoal? Algumas Todo pessoas mundo. falam assim, A hora que a gente vê quanto que psicólogo ganha, todo mundo pensa em fazer outra coisa, né? Não tem jeito. Não, é porque eu recebo também algumas mensagens das pessoas falando assim, poxa, mas como que eu sei, como que eu tenho certeza, aquele momento, né, de desorientação, né, do que você quer fazer. Como que você soube que você queria fazer isso, porque eu vejo nos seus vídeos você falando de uma forma e tudo mais. Tá, ok, mas, né, eu não nasci pensando, vou ser psicóloga. Eu decidi aos 6 anos. Não foram assim. Mas eu me recordo muito bem Minha na mãe, quando me faixa. concedeu, na barriga dela já disse. Eis Exato. aqui uma psicóloga na família. Exatamente. Não, a concepção, né? Daí Quando, vem a na esfinge, gravidez. né? Ela ficava olhando muito fotos e revistas de profissionais. Não, ela leu aquele Pôster de livro, Freud. os 50 melhores psicólogos, coisas do tipo. Ela ficava lendo aquilo, Claro. mas enfim. Eu lembro, eu não me recordo mais ou menos a idade que eu tinha, talvez em torno de entre 8 e 10 anos, mais ou menos, que eu comecei a ter contato
com uma mulher e ela era psicóloga, embora ela não clinicasse, enfim. Então eu nem sabia do que era psicologia e tudo mais, porque ela não tinha ali como uma função principal, né, de trabalho dela. E muito tempo depois, ela ficou grávida, ela teve uma filha, e blá 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 blá. E essa menina, ela foi crescendo e, enfim, né, criança, né? Criança faz birra, criança ela testa, né? Criança tem um monte de comportamento diversas vezes inadequado e faz parte do trabalho dos pais, né? Impor ali Pra alguns faixa limites. etária, né? Exatamente, né? E aí eu me recordo de ouvir de muitas pessoas, obviamente que não na frente dessa mãe, né? Mas assim, em conversas de canto, poxa, mas filha de psicóloga, né? Tendo esse comportamento, eu ficava pensando, né? Qual é o conceito, né? De onde que vem? Eu me recordo disso, de nessa época, eu já estava já um pouco mais velha, né? Eu estava numa adolescência. Nesse momento, ainda não tinha pensado sobre o curso de psicologia ainda, mas eu já me questionava do porquê essa questão pela profissão dela, a filha ter que ter algum tipo de comportamento esperado pelo outro, né? Enfim. E na época da faculdade, isso foi avançando aí um pouquinho mais, e eu ouvi também de outras pessoas, mas é um senso comum, as pessoas falam bastante isso. Me estendi, né? Seu, Bi? O meu estereótipo favorito é o do profissional de saúde mental charlatão. É aquele cara que, na verdade, estava mentindo o tempo todo, ou que é burro, ou que é só um enganador, qualquer coisa assim, né? A gente vê em várias obras diferentes de ficção o profissional que fica se fazendo de inteligente, ou que fica se fazendo, e na real não é nada. Então, um dos meus estereótipos favoritos é o do charlatão, o profissional que coloca o paciente ali no divã e fica fazendo Fica bonequinho de desenhando. palito, fica brincando de porca, sabe? Esse é o meu favorito. Acho que o meu, de repente, pode ser no sentido quando tem um divã, por exemplo, e entra um pouco no que você colocou, né? E ele fica geralmente atrás, fazendo de repente caras e bocas e tendo algum outro tipo de comportamento não esperado. Acho que entra um pouco nisso que você colocou também. Já vi alguns do tipo, tá atendendo e tem uma prancheta fazendo algumas anotações sobre a sessão. Não, a pessoa tá fazendo desenhos, né? Então, e eu percebo que as pessoas, quando eu estou fazendo algumas anotações, elas ficam bastante curiosas, né? Durante a sessão. E aí eu Fica falo, pensando que você tá fazendo flores. Sim, testando rabisco, fazendo ali, ó, um PMK, né? Um projetivozinho ali, ó, de canto de página. E aí é uma outra coisa. Nem toda abordagem utiliza divã. Inclusive, só a psicanálise, só algumas sublinhas dentro da psicanálise utilizam divã, né? Nem é todo profissional que usa. Então, essa é uma fantasia comum que vai para como tem nos filmes e nas séries, né? Essa é uma fantasia comum que vai pro consultório, que as pessoas vão esperando o divã, mas não tem. E também o divã no sentido de fazer hipnoterapia. Eu também percebo Nossa, muitas pessoas terapia que de vinculam regressão. isso. Terapia de Exatamente. regressão e hipnoterapia são duas coisas que, assim, um pedacinho da minha alma se vai toda vez que alguém questiona. Exato, exato. Aí a pessoa às vezes entra no consultório que eu atendo e geralmente tem, né, não necessariamente divã, né, porque ele se mistura entre um divã e um sofá grande. As namoradeiras. É isso. E aí a pessoa olha assim, ela primeiro se espanta e fala assim, nossa, será que... E aí, enfim, fala alguma coisa do tipo, eu vou voltar a vidas passadas. Eu olho assim, Não vai, hoje não? temos uma boa sessão. Não vai, não. Hoje Temos não. uma oportunidade aqui, né? Pois Né? é. O que você quis dizer com isso? Fale mais sobre. Fala mais sobre essa fantasia aí, né? Bom, então como que vai funcionar? Cada uma de nós vai contar de um personagem que faz algum profissional, ou psiquiatra, ou psicólogo, em filme, série, o que quer que seja, e as outras vão dar uma nota de 0 a 10. 0 sendo
péssimo e 10 sendo ok. Não, 10 é muito nada. bom. 10 é muito 5 bom, mas eu é não sei se eu sou capaz média. de dar 10. Eu não sei se eu Então, sou capaz então vai ficar no Nossa, que 5. pessoa autocrítica. muito exigente. Muito exigente, tem que ser perfeito. Uhum. Quem quer começar? Brincadeira, acho que eu Bi, também não sei se eu tenho 10 pra dar. tem uma série que eu gosto bastante da Netflix. Ela é uma série da Netflix que é Afterlife. Então conta a história, né, de uma pessoa que perdeu um ente querido e isso, né, e vai acompanhando o processo de luto dessa pessoa, né? Não é spoiler falar que foi a esposa dele que faleceu. Que isso eu acho que está no trailer, inclusive. Num determinado momento, né? Tem 2 temporadas na Netflix e nas 2 esse terapeuta aparece. Ele vai fazer terapia para conseguir, enfim, né? Lidar com essa questão, lidar com o luto. E o terapeuta, bom, ele estimula o cara a falar palavrão. Ele fala, ele não tem paciência para ouvir Pode tocar o o pau, tá, personagem. Ellen? Hã? Pode tocar o pau, Ellen. Ele não tem Então, paciência para ouvir o personagem contando a história. Ele fala, ai, não quero ouvir você chorando, né? Ai, sai daí, sai desse luto, vai viver, vai não sei o quê. melhora, já Vai, tentou pensar positivo? ou você vai se matar? Se mata logo. Quem quer se matar não se mata. Chama ele para ir no bar junto com ele, para ver se ele consegue superar o luto, enfim. E aí, que notas vocês dariam para essa pessoa? Olha, Eu fiquei pensando, Ah, pode tá. repetir as notas? Perdão. Pode sim, Gi. E na segunda temporada, ele atende o cunhado desse personagem, do personagem principal, sendo que eles têm uma relação super próxima, né? Cunhado. Porque o cunhado passa por um processo difícil dentro do relacionamento conjugal dele, né? E o cunhado, no caso, é quem perdeu a irmã. Esse terapeuta, ele atende, né, o cunhado. E na mesma abordagem, assim, né? Falando que, tipo, o que o cara precisava era sair por aí, pegando as mulheres, que ele não era viril o suficiente, enfim. Fala pra ir beber junto com ele também, convida ele pra ir no bar, nesse nível. ó, eu vou dar uma nota 1. Por que que ele conquistou um ponto? Porque falar palavrão é bom. E falar palavrão é importante. Falar palavrão faz bem para as pessoas. E eu também apoio as pessoas a falarem palavrão. Então, é só por conta disso eu vou dar um ponto para ele. Ah, eu dou 0. Eu concordo com a Bea, tanto que quando você começou a falar, Ellen, eu fiquei pensando, eu falei, acho que é legal, Não né? tá tão mal. Uhum. Não tá tão mal, mas aí você foi entrando numa linha, aí eu até falei, né, poxa, pode falar, porque eu senti você um pouco resistente a dar um pouco mais de detalhes. Tentando poupar, né, esse Nossos profissional. ouvidos. É. Eu achei que eu dou 0. Tá. Eu fico muito decepcionada quando eu vejo esse tipo de coisa. Eu Ou daria seja, 0 pra ele também, porque ele é um personagem. Assim, eu tentei não falar direto, mas ele é um personagem caricato. Por isso que eu quis iniciar, porque a gente estava falando do charlatão. E ele é exatamente o charlatão. Ele não tem nenhuma empatia, ele não tá ali, não tá ouvindo o que a pessoa tá querendo dizer. Ele reforça muito esse estereótipo, né, nossa, para conversar com um terapeuta, melhor vai conversar com um amigo, porque não tem diferença nenhuma, né, tem a que eu acho que diferença que é de graça. não, e eu acho que nem tanto na ficção, mas eu acho que até de senso comum isso é muito
forte quando a gente pensa em profissional de saúde, né? Confundido como um amigo, sendo que a gente tem uma série de conhecimentos, técnicas, enfim. E aí a série, ela tenta realmente, né, retratar esse profissional super charlatão, que tá fazendo outras coisas, que tá preocupado consigo mesmo, quando tá na frente, seja do personagem principal, seja do cunhado dele. É, e é extremamente caricato, né? Não, tanto que ele nem se propõe, ele nem tenta agir de outra maneira, nem nada. É um personagem muito caricato, tá? Ou seja, o profissional de Afterlife fica com um total de 1 ponto, dado por mim, o que significa que eu que prometi ser a mais rígida flopei logo de cara. É isso. Então, é por isso que eu questionei da gente fazer um ranking. Aí eu fiquei pensando, a gente vai fazer um ranking, então? Porque vai ficar legal isso aí. Eu acho que ranking deixa mais difícil, sabia? Porque Uhum. vamos dar nota e depois a gente faz o ranking baseado na nota? Bora lá. Vamos embora. Vamos ver que Seara sai aí. Tá. A primeira profissional que eu apresento esta noite é a doutora Akopian, de Crazy Ex-Girlfriend. É uma série que tá, se não tiver todinha, tá quase inteira na Netflix. Conta a história de uma menina que abandona a vida dela inteira em Nova York pra ir morar no outro lado do país porque ela tem uma paixão por um ex-namorado de infância. E, assim, é uma série musical, é uma série muito engraçada. E por que eu escolhi a doutora Akopian? A Rebecca, né, que é a personagem principal, ela sempre fez acompanhamento em saúde mental, tratando depressão, ansiedade. Uhum. E ela entra em todas as sessões com a doutora Akopian, né, quando ela vai lá pra Califórnia, ela entra nas sessões e ela escuta um total de 0 palavras que a profissional fala. Mas assim, 0 palavras. Uhum. E quando ela escuta, ela só, tipo, ela distorce e sai. Só que essa profissional, com muita resiliência, não desiste dela. E aí tem um momento de crise super, super dramática ali num dado momento da série. E o fato de que elas já tinham estabelecido um vínculo, o fato de que a doutora Copian aguardou o timing da Rebecca, né? Então respeitou o tempo de elaboração dessa paciente difícil, turrona, né? Com pouca elaboração, né? Um pouquinho mais imatura. Ajudou muito no processo de recuperação quando ela teve que adotar um outro tipo de tratamento, né? Assim, já existia um vínculo ali, o que facilitou as coisas. Então, escolhi a doutora Akopian de Crazy Ex-Girlfriend. Notas. Bom, ai, Gia, não sei se você queria falar. Não. Já foi lá, né? Eu acho que pensando nesse recorte que você trouxe, Bi, eu daria uma nota bem alta. Não sei se eu ficaria entre um 8 e um 9, porque eu não tenho contexto inteiro. Mas eu acho que ela foi empática. Eu acho que, às vezes, né, entrando até um pouco num dos estereótipos que o psicólogo tem de ficar mais quieto, ouvir mais mesmo o paciente, às vezes ter essa sensação que a pessoa já sabe, enfim. Mas é porque muitas vezes um bom profissional ele tem que respeitar o tempo da pessoa, né? Por mais que você tá vendo alguma coisa ali, enfim, é importante que a pessoa tenha um processo de elaboração. Às vezes a pessoa não tá pronta para ouvir aquilo, né? E ela não é quando... passiva diante disso. Ela manifesta que ela tá, incomodada pelo posicionamento da Rebeca. Ela chama atenção do tipo, você vem aqui, você não me escuta. Você precisa me escutar. E a Rebeca sai correndo da sala para fazer besteira na vida. Exato, mas tem um tempo. Vai chegar em algo, né? Não dá para você fazer algumas coisas a forceps. Então, acho que ela foi muito cautelosa, muito cuidadosa, foi empática, não desistiu da personagem. Então, acho que eu Sem ser daria um bem passiva. uns 9. Sem ser passiva, mas ao mesmo tempo paciente. Uhum. Bem uns 9 pra ela, viu, Bi? Gostei. Eu passaria com essa pessoa aí. Gi. Eu concordo, eu acho que eu também passaria, mas ouvindo a tua fala, eu fiquei entre
Entre 7 e 8, porque para mim 9 também tá muito próximo da perfeição. Hum, Mas pelo que você colocou, acho que eu fecharia em 8, por exemplo, né? Eu acho que pela postura e tudo mais, eu acho que cabe bem um 8 aí. E 8 pra mim é muito bom. tá. É. Precisa Ô, ser 10 pra cacete. estar muito bom, né? Peraí que eu sou de humanas, eu tô fazendo conta. Vai, que Tá. conta. Não, eu tava somando os pontos. Ah, ok. Legal, não tinha entendido a sua lógica de raciocínio. Bom, a minha nota pra doutora Copian também é 9, porque é isso, eu acho ela autêntica, acho ela espontânea, mas acho ela profissional. E para um caso delicado como o da Rebeca, não tem jeito, assim, você precisa ser um ser humano, mas você precisa ser firme. E aí, a gente tem, então, um total de 26 pontos. Doutora Akopian aí ocupando, Parabéns. ocupando Parabéns, que rapidamente um 30, dos né? primeiros lugares. Pô, né? Achei. Rolou. Dessa vez rolou. Passaria com ela. Passaria com ela. Bem, passarinho. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês o Celton Mello, que faz a série Sessão Pode de Terapia. trazer pra mim essa Automelo, eu aceito. Aceito. Traz. Ellen. Ok, amiga. O Celton Mello da Sessão de Terapia, né? Tem algumas temporadas mais antigas em que ele não é não é o protagonista, né? Então a mais nova, que eu não me lembro agora de que ano que é, mas traz ele como um protagonista. Então ele é psicólogo que ele atende a cada dia da semana, né? Então cada episódio vem trazendo um dia da semana e um paciente, enfim. E ele faz um trabalho muito bonito, um trabalho de uma escuta, né, ativa, muito significativa, com todas as pessoas que ele atende. Então, ele atende uma adolescente, um outro. Enfim, acho que eu não vou entrar muito nos casos que ele atende, né? Mas as falas dele, né, são falas muito bem colocadas, no sentido de que ele ouve, né, comentei, né, escutativo, ele ouve muito bem, ele traz essa resposta, leva, né, as pessoas que ele atende muito à reflexão, né, e um Uhum. cuidado, né, esqueci agora a palavra, quando a gente tem um traquejo, esqueci agora. Mas um cuidado, um manejo também muito interessante, inclusive atendendo uma adolescente, por exemplo, que ele vai no consultório, né, mostrando ali pra gente vários adultos, e ele pega uma menina que acabou de entrar na adolescência, tá com uns 13 anos, né, ele tem um manejo ali muito bonito com ela, né, nas sessões com ela. E aí, fora disso, né, fora do contexto, porque inclusive é feito dessa forma na série, né, ele tem lá o cenário, que é também a casa dele, onde ele atende, enfim, uma parte ali que é o consultório. E fora disso, vem pincelando ao longo dos episódios a relação familiar dele, né? Então, finaliza ou inicia com a relação do dia a dia da família dele. Da metade pro fim, e aí assim, depois a gente grava dizendo que só vai ter spoilers nesse episódio, né? Ah, Uhum. é? Tem que falar isso, porque, gente, não tem É. como, né? É puro spoiler. Mas enfim, e aí do meio pro final, mais ou menos, você começa eles vão te trazendo a questão de que, na verdade, houve uma ruptura muito grande na família dele, e isso não fica muito claro, mas houve uma ruptura muito grande na família dele, e você percebe que aquilo ali não é o dia a dia, aquilo ali é a imaginação dele, né? Saem os pacientes e ele se pega pensando na família dele, que já não existe mais, né? Que teve essa ruptura aí. Então ele tem ali um acidente onde a família dele, né, acaba falecendo, né, esposa e filho. E aí ele tem uma situação muito complicada, ele não conseguiu elaborar esse luto e ele teve esse momento da vida dele, ele continuou atendendo normalmente e ele passa num processo, né, de psicoterapia.
E ele é o tempo todo orientado, né, para que, olha, você não tá bem, você não tá conseguindo distinguir bem em relação ao que você está, o momento que você está passando e o que você, né, para que você esteja bem, para que você atenda, né? Vamos parar os seus atendimentos e tudo mais. E ele não para. Né? Tanto que ele também demora bastante para retomar os atendimentos, né, de psicoterapia, justamente porque ele sabia, né, que não estava coerente ali. Junto com isso, aquelas, né? Tem sempre mais alguma cerejinha aí, né? Junto com isso, ele tem a psicóloga que atende ele em psicoterapia, ele começa a literalmente ter muita vontade de se relacionar com essa psicóloga. Né? Então ele começa literalmente a fazer um processo de psicoterapia com ela, porém querendo muito se relacionar com ela. Uma né? transferência erótica rolando. Sim, muito mesmo, né? Bom, eu acho que contar aí o final como um todo entristece toda a situação, mas não preciso contar o final para vocês darem a opinião de vocês, né? Queria saber o que vocês acham do. Eu não sei se vocês já viram um filme chamado O Quarto do Filho. Tem é um filme lindo, é dificílimo de achar. O guardinha passando. É um filme italiano super premiado que conta justamente conta uma história assim, jornalista que continua atendendo os seus pacientes normalmente logo depois da morte do filho. Me lembrou um pouco. Falando de sessão de terapia, a minha nota é 8. Só que eu nunca passaria com ele, porque eu não sei se eu seguraria a onda da minha transferência erótica, entende? Que é quando a gente tem um crush pelo profissional. Então, como eu acho que eu não ia segurar essa marimba, eu dou nota 7, mas eu não passaria com ele, não. Eu acho que eu dou nota 6. Alô? Oi, esmiuça. Tá, gente. Esmiuça. Não, tá. É que eu tô com medo de ter caído de novo. Ah. Eu acho que faz parte, né, de um. Pra gente atender, de alguma maneira, eu acho que a gente tem que estar bem. Eu não. E aí, na série do Brasil, eu não assisti, mas eu assisti a série. Eu não lembro de qual país. É americana, Hã? com Gabriel Byrne. E eu acho que você tem que estar bem, né? Eu não sei se de alguma maneira o que ele estava sentindo, ele estava transferindo de alguma forma também para os pacientes, sabe? Eu não sei. Ele estava passando por terapia? Mostra isso? Sim, a partir de determinado momento ele retoma o processo de psicoterapia. Tá, então eu vou dar 7, porque ele fez o correto. Ele se relaciona. Bom, enfim, é isso aí. Não, eu fico entre um 6 e 7, porque eu acho que ele deve ser um profissional muito bom tecnicamente, né? Ele é muito cuidadoso e tal, mas eu acho que ele estava num momento muito sensível. Concordo contigo. Tanto que a minha nota, por exemplo, é um 6, né? Por exemplo, 5 para mim é bem mediano, né? Então, bem média mesmo, né? E para mim é isso, né? Ele tá aí um pouco acima, justamente por conta dessa questão do manejo, da postura dele. Nos atendimentos não aparece em nenhum momento essa questão, só que é isso, por dentro, né, internamente, fora das sessões, enfim, ele tá ali utilizando esses atendimentos todos para ele mesmo elaborar o próprio luto. Porque ele não quer ter esse tempo só com ele mesmo para essa elaboração, né? Mas não tira o bom profissional que ele é. Então, 6 e eu passaria, assim, com ele. Mas uma nota 6. Ou seja, a gente fica com um total de 20 pontos, o que coloca ele em penúltimo lugar, por enquanto, no ranking. Mas o ranking só tem 3, então tá tudo bem. Na série Fleabag, na segunda temporada, a protagonista da série, ela ganha do pai dela um pacote de terapia, né? E assim, eu trouxe porque eu adoro a série, eu gosto desse recorte. A terapeuta, ela não tem um papel muito chave dentro da série. Ela aparece em um capítulo e mostra só uma sessão.
tá? Mas eu acho que é legal contar um pouquinho da personagem, né? Ela é uma personagem que ela faz muita piada, né? E num movimento extremamente de dramédia mesmo. E tudo ela faz piada, né? Acontece uma tragédia, ela tá rindo dela mesma e das pessoas. Quando ela A sessão. chega. Não, Não, na na vida. vida. Na Ah, tá bom, vida, né? isso é o Tá bom, comportamento dela. Quando tá bom. ela chega na sessão, é uma pessoa um pouco mais velha, né? E é uma senhorinha bem turrona, né? Ela não tem uma postura super acolhedora, ela é bem analítica mesmo. E aí, na hora que a personagem ela começa a querer fazer piada, a terapeuta ela continua séria e pergunta: você ri de tudo, né? Você faz piada o tempo todo. E o fato dela não ter entrado dentro desse modus operandi da personagem quebrou um pouco a defesa e fez com que ela pensasse, né? Porque ela já chegou fazendo piada, eu vou ter que pagar por essa sessão? Eu posso pegar o meu dinheiro de volta? E ela falou assim, olha, uma vez que você está aqui, aproveita, né? Aproveita esse tempo. E ela fez questionamentos que foram profundos, que foram interessantes, e ela conseguiu entender, né, que grande parte da piada, enfim, desse humor mais sarcástico era uma defesa para a personagem não olhar aí a própria dor. Então, é um Mas o humor recorte. sarcástico tá sempre fora. Oi, perdão? O humor sarcástico tá sempre fora. Fora das Sempre fora. sessões. O tempo Não, o inteiro. tempo inteiro, inclusive na sessão. Quando ela chega, Ah, ela ok. já fala: olha, eu tô aqui porque meu pai pagou, mas eu vim aqui para pegar o dinheiro. E dá risada, Entendi. ela não fala brava nem nada, ela fala rindo: ah, tem como eu pegar o dinheiro de volta? E aí a terapeuta já vira e fala: olha, não, e já que você tá aqui, aproveita. Olha, Não, até porque, né? Até porque me lembrou também algumas, alguns episódios também da sessão de terapia e eu curti bastante. Então eu consigo dar uma nota 7. Não consigo, de repente, me sentir tão à vontade assim, pelo que você trouxe, mas eu consigo me sentir mais à vontade. Então eu consigo dar uma nota 7 e passaria com essa pessoa. Eu sou muito favorável a utilizar o humor como mecanismo de defesa. Eu sou muito favorável a isso em todos os aspectos da minha vida. E aí, eu acho essa profissional muito dura. Dura demais. Mas ela é muito boa. Então, eu também vou dar um 7. E aí, eu queria só mencionar que a atriz que faz a profissional é a mesma atriz que faz a tia má do Harry Potter. a Triste. Petúnia. É, a tia Eu, Petúnia. eu entendo, mas eu dou um 8 para ela. Porque eu acho que no caso da Fleabag, ela não estava querendo olhar para ela, para nada. E ali eu acho que estava num pouquinho a mais, a Xixi. Eu acho que, tipo, ok, é o jeito dela, tal. Mas eu acho que alguém precisava entender e um pouco mais profundo. Eu acho que em pouco tempo, e ela sabia que a Fleabag não ia voltar, né? E ela conseguiu aproveitar numa sessão, fechar a sessão como um todo, né? Eu acho que se ela entrasse muito no humor, e se ela não fosse séria, eu acho que a Fleabag não ia entender com seriedade o quanto ela estava se sentindo sozinha, triste naquele momento. Então, eu acho que ela teve uma sacada boa, porque ela sabia que ela não ia voltar. E ela conseguiu, em pouco tempo, né, que era o tempo que ela tinha, chamar a atenção e fazer perguntas que foram importantes. Né? Então, por isso eu acho que eu acho que super a favor, né, da pessoa ser espontânea e tal, mas eu acho que naquele momento foi importante a postura mais rígida, mais séria que ela adotou. E eu acho que até coerente com o que ela é. Ela deu a sensação que ela era uma pessoa mais séria, enfim, mais lacaniana mesmo. Porque ela fez um jogo legal com as palavras, sabe?
Então, por esse motivo, eu daria 8. Adoraria ter visto ela mais ao longo da série. Então, eu acho que eu gostei. Mas a Fleabag não tava pronta. Não estava pronta. Não Mas é tava. isso. Eu acho que se ela entrasse muito no jogo das piadas, ela sabia que a Fleabag não ia voltar, que ela só tinha aquele minuto para fazer alguma diferença. E para mim ela fez. Ela fez a Fleabag parar de rir, olhar para dentro e perceber que ela estava sozinha, assim, que ela estava triste, que era sério o que ela estava sentindo. É o mesmo movimento, praticamente, que o Caio lá, que o Celto Mello faz numa dos clientes que ele atende. É bem interessante. É o mesmo movimento. Ela, inclusive, utiliza a questão do pagamento. Por ele ter ficado quieto, ter falado pouco, e ela olha pra ele e fala assim: eu vou ter que pagar por isso? Nossa, eu não acredito. Sei lá, R$ 400 por isso? Nossa, eu não acredito, eu não volto mais aqui. E aí ele parou, olhou pra ela e falou assim: o pagamento. E estendeu a mão na porta do consultório. Aí ela. Like a never ends, né? Exato. E ela fica com a cara extremamente explosiva, tira da bolsa os R$ 400, só falta jogar na cara dele, sabe? E aí ela volta, né, depois. Enfim, é uma dinâmica muito parecida também. Vou trazer pra vocês o Dr. Tom, da série Bem Érica. O Dr. Tom, acho que talvez não falando tanto do Dr. Tom, mas é uma série em que ele é não fica definido, né, se ele é um psicólogo, mas enfim, ele tem todo um trabalho. Ah, é? Nem lembro. Eu acho que ele é psiquiatra. Ele vai no hospital falar com ela e entrega um cartão pra ela. Eu não lembro se tá escrito psiquiatra lá. Mas enfim, ele faz todo um acompanhamento terapêutico com ela, né? Muito bom. Aquelas, né? Já dou a minha opinião, né? Você tá tentando influenciar, mas ok. Não, nada. Zero manipulação, imagina. Mas ele faz todo um acompanhamento. A série em si trata de um trabalho em que ele vai fazer com que ela, né, volte a um passado dela, né, literalmente volte ao passado dela e vivencie, né, novamente momentos em que ela definiu, né, num determinado momento lá da série, que ela fez péssimas escolhas na vida dela. Então, ela acha que hoje ela está num estágio deplorável, né, como mulher, como pessoa no mundo e como tudo, porque ela só fez escolhas erradas na vida dela. Tanto que o momento que o Dr. Tom ele aparece na vida dela é num hospital, quando ela acabou comendo alguma coisa, acho que com amendoim, não sei, ela é alérgica a amendoim, e ela vai para o hospital. E aí ele dá essa oportunidade para ela, né, dentro do processo de voltar efetivamente ao passado, reviver essas histórias e fazer uma escolha diferente para ver de repente aí como é que seria esse resultado. E aí todo o trabalho que ele vai fazendo com ela é que ela toma escolhas geralmente bem diferente daquilo que ela fez anteriormente, só que isso não necessariamente modifica o resultado. Então ela chega ao final de cada episódio que ela vivencia novamente, que ela volta a uma dor, né, uma ferida muito complicada para ela, e ela imagina que terminando, passando tudo aquilo, as coisas vão estar super melhores, super diferentes, super resolvido, quem ela magoou, poxa, não vai estar mais magoado com ela e vice-versa. E aí ela chega ao final e não, né, ela faz completamente diferente, mas como um todo acaba ficando muito parecido, né? E aí ela, em determinado momento, obviamente que ela vai se frustrando, né? Porque psicoterapia é um processo de frustração, não é mesmo? Pois é. Ela vai se frustrando ao longo, né, disso, enfim, e ele vai tendo um manejo ali muito bom com ela de ir mostrando, né, em relação às escolhas que ela fez, as mudanças também de escolha que ela fez, mas que isso não necessariamente, né, vai modificar o evento em si, não necessariamente vai modificar o que o outro, de repente, pensou daquela situação e também o que ela também, né, tá sentindo daquilo. Então, assim, é como que ela percebe as coisas e tudo mais, que vai realmente se modificando. Ou seja, quanto mais ela vai flexibilizando o pensamento dela, as emoções e tudo mais, é que ela vai conseguindo ter uma compreensão maior de tudo aquilo.
E o Dr. Tom, enfim, ele faz dentro do consultório, não nos momentos em que volta, né, no passado e tudo mais, mas ele sempre faz um antes e o depois no consultório, que são falas muito legais, né, de você não só pegar para a Érica, mas pegar para você e você mesmo se colocar para se refletir sobre aquilo, né. É isso. Nada manipulador, né, bem um pouco. Gi, ficou fácil dar nota desse, pra falar a verdade, viu? Eu não assisti Being Erica, então não tô familiarizada com a história, mas eu daria um 9 aí, pelo que você contou, desse terapeuta. A conduta que ele tem, né, por não deixar muitas vezes ela cair num pensamento mais simplista e até mágico, como se, né, quase poliana, qualquer coisa vai resolver tudo, mas trazer um pouco de profundidade, fazer com que ela tenha insights mesmo das coisas que ela tá vivendo e ressignifique a história dela, né? Eu gostei super dele, passaria. Então, eu achei interessante quando você comentou da parte do Poliana, porque é bem isso mesmo. No começo, não que ele vende, né, mas ele explica para ela o processo e ela compra para si exatamente dessa forma. Poxa, vou resolver tudo. Tanto que a lista dela de situações que ela quer resolver é enorme, enorme. São 4 temporadas no total, né? E é enorme do que ela quer resolver. E ele também vai pegando ponto a ponto do menos doloroso, né? Vamos dizer assim, pro mais doloroso dela conseguir entrar em contato, né? Então é um processo também de crescimento nesse aspecto muito legal. E a série é uma série sobre a terapia dela? Ou não? Isso Sobre é esse processo de escolhas, Ah. tem o processo psicoterapêutico dela, toda a série vai fazendo isso o tempo todo, voltando no passado, ressignificando, vendo qual que é o resultado, mas a série fala bastante dessa questão de escolhas, né, do quanto ela, por exemplo, se culpa muito pelas escolhas erradas que ela fez na vida dela, e ela tem sempre esse pensamento mágico de achar que se eu pudesse voltar atrás, eu não estaria nessa Amy que eu tô hoje. Ela hipervaloriza qualquer escolha que seja diferente da que ela tomou. E aí, quando ela volta, ela percebe que não era só a escolha dela que influencia o resultado, né? Que as coisas são mais amplas e mais complexas, né? Então, ela consegue entender causa e consequência de uma maneira mais amadurecida, sabe? Minha nota pro Dr. Tom, especialmente tendo assistido a série, minha nota também é 9. Então, eu vou dar 10. Eu vou dar 10. E assim, a maioria, né, dos que vocês falaram até agora, né, acho que foram todos, como eu tenho a pauta aqui, então eu sei do que vocês vão falar. Então, a maioria eu não conheço. Então, eu vou colocar desafio vocês a me colocarem alguém melhor do que o Dr. Tom, porque dessa lista eu só pago pra ele. E pago quanto que ele quiser. Ele realmente, ele, ó, na minha lista, ele tá nos 10 mais, realmente. Eu vou trazer então Never Have I Ever, né? Que acho que ficou Eu Nunca na Netflix. Que conta a história de uma jovem indiana, né? E alguns conflitos, algumas questões dela. Eu acho que a principal e o motivo que leva ela a fazer terapia é porque ela teve uma perda muito impactante na vida dela. E na hora que isso aconteceu, ela parou de andar, né? E ela vai fazer terapia. E para ela é muito difícil falar do assunto, né? O que aconteceu, por que ela perdeu, né? Por que ela teve esse bloqueio de andar, enfim. E ficou bem claro que era uma questão mais psicológica do que física. E ao longo das sessões, ela não, né, nas primeiras sessões, enfim, ela não entra no assunto e ela dá vários somebody loves na terapeuta, assim, de verdade, vai lisa que nem um sabonete, né? E a terapeuta, ela consegue criar um ambiente acolhedor, né? Conversar sobre as outras coisas que ela tá trazendo, mas sempre dar um push pro assunto principal, né? Então,
com muito cuidado, com muito carinho, ela vai, né? Deixa a menina falar das outras coisas, mas traz para ela o tema. Tanto que é dentro de um processo, né? Dentro de algumas provocações que ela trouxe, combinada com algumas outras coisas que aconteceram ao longo da série, que ela relembra, né? Por que ela parou de andar e ela consegue entrar em contato com a dor que ela está sentindo, né? Então, a terapeuta pareceu ter destreza na maneira como ela conduziu. E por mais que fosse uma paciente difícil, né, no sentido de ter esse saboneteiro aí, ela conseguiu criar um ambiente aí acolhedor e no tempo da personagem entrar no assunto principal, né? Sair da queixa e entrar efetivamente na demanda, né? A Bia conhece também. A Bia que indicou, inclusive. Então eu Foi não vou em deixar ela, uma. então eu não vou deixar ela falar. Deixa que eu fale, então depois ela Pra não conclui. influenciar. Exatamente. Pode Inclusive, a subir ou, Bia né? trouxe. Lembra? Foi a Bia Trouxe. que trouxe Lembro. um dos terapias de grupo. E aí eu fui assisti numa tacada só. É uma Eu delicinha a série, né? maravilhei Então, a série. mas eu fiquei com uma dúvida, por exemplo. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que você fez sobre Bianca. A série fala sobre o processo de psicoterapia dela, é isso? Não. Ah, Não, tá o bom, Não. processo obrigada. de psicoterapia dela faz parte da série. Tá bom. Não é tipo Ok. sessão de terapia, sabe? Que a série tá pautada na questão da terapia. Não, não é isso. Entendi. Olha, assim, pelo que você falou, e eu também achei que você deu uma boa manipulada, normal, né? Não, é que é Mas ela. difícil falar de outra maneira dela. É bem legal. Entendi. Sim, eu achei bem interessante. Eu achei que essa questão do criar um espaço, né, acolhedor, enfim, saber também respeitar aí esse tempo e tudo mais. Eu gostei bastante, né? Acho que o que você desenhou de postura da profissional coube bastante. Eu acho que eu consigo. A gente não deu notas com vírgula, né? Não. Metade, né? É porque assim, eu dou um oito e Gisele vai meio me pra ela. fazer abrir a calculadora. Eu dou um 8,5 pra ela. Porque talvez não 9, mas talvez não 8 em vista do que eu já dei. Eu acho que ela tá ali no meio termo, né? Então eu acho que tá um 8,5. Eu me sentiria também à vontade de fazer esse processo com ela. Uma das coisas que eu gosto, que eu mais. Opa. Uma das coisas que eu mais gosto dessa profissional é que, assim, a Dev é uma menina super inteligente. E é fácil se perder no discurso de uma menina que é inteligente, que é manipuladora, né? Assim, não por perversão, mas porque é adolescente, né? E que fala pra caramba. E a doutora Jamie, ela tem muito jogo de cintura e senso de humor pra lidar com essa menina. Né? E precisa de muito senso de humor pra lidar com a Dev, porque se a gente for levar a ferro e fogo todas as coisas, mas sem dar o devido espaço, você pode se perder na fala de uma menina que é tão articulada. Então, pra mim, a nota dela é 9. Ai, não, e assiste que é legal a série, você vai ver. É uma tacada, né? Só que a O, articulação em excesso faz com que ela não entre em contato com a parte emocional, né? mas é essa a jogada da Dev, né? Ela faz justamente isso de te sobrecarregar de informação pra você não processar o que ela fala. Vou assistir pra ver se E eu é consigo isso, indicar pra assim. ela também. Ela tá falando sobre uma coisa, sobre uma dor e que não sei o quê, de repente, do nada, ela vira pra psicóloga e fala: Ah, eu quero que você compre pra mim uma calcinha fio dental. Mas pra que você quer uma. Não, porque eu vou perder a virgindade. Não, espera, eu acho que você tá fugindo do assunto. E, sabe, ela consegue acompanhar a menina com um jogo de Entendi. cintura. Uhum. Legal. E é Vou divertido, é assistir. divertido. É uma série que é divertida de ver. É a Mindy Kaling, né? A criadora. Então não tem como eu não gostar. Eu sou muito fã. O Tá vendo? próximo Não foi tão professor. difícil fazer a somatória com números. Gente, qual que é o O contrário de número decimal. inteiro? Decimal Não. com Tá bom. frações. Nota 8,79. Não, aí eu vou ficar Brincadeira. offline. De repente eu vou ficar offline. Não dá. Brincadeira, brincadeira. Ai, saudade de um carnaval, né, minha filha? Muita, Para, muita. para que vai dar gatilho. Para que vai dar gatilho. O profissional que eu trago é o Dr. Nick, de You.
né? A série que inspirou centenas de milhares de pessoas a comprarem Zero. cortina. Aquelas, né? You é muito ruim, zero. Nem sei quem é, zero. A gente tinha falado, né, de não colocar números negativos. Não, vamos colocar, brincadeira. Pra ele tá Não, valendo. E olha que eu não assisti. Você não assistiu a primeira temporada? Ai, assisti, mas não lembro do terapeuta, não, Bi. Então, a Só que nem personagem, eu. a personagem principal passa com ele. Ai, lembrei. Uhum. E aí ele tem uma postura muito informal, vamos colocar assim, né? Ele compartilha. E o Joe, né, que é o psicopata principal, ele começa a passar com o Dr. Nick justamente porque a Bex passa com o Dr. Nick. E aí o Dr. Nick não tem. Primeiro que ele fuma maconha, dizendo que é por conta do glaucoma, ali durante as sessões. Segundo que ele não tem grandes pudores na hora de falar sobre outros casos com o Joe. E de uma maneira que o Joe consegue identificar que ele tá falando da Bex. E aí a gente descobre que o Dr. Nick, ele tem um relacionamento com a Bex que ultrapassa as fronteiras do processo terapêutico, né? Entram ali no relacionamento fisicamente íntimo. Então, esse é o Dr. Feito. Só que o ator é o John Stamos, que fez Full House, que é galanzaço até hoje. Então, assim, parabéns, Bex. E é isso, esse é o Dr. Nick. Olha, eu acho que nota zero mesmo, porque ele faz uma. Não, agora, é sério, porque eu acho que ele faz uma fração. Ele cruza uma linha que é muito delicada, né? A gente, enquanto psicólogo, né, num contexto de terapia, a gente tem a obrigação de manter em sigilo o caso, né? Se ele leva o caso de outra pessoa a ponto, né, do cara conseguir identificar, isso é uma falta muito grave. Então, que vai totalmente contra o nosso conselho. Então, zero. Simples like that. Assim, nem vou entrar na questão dele fumar, nananana, mas o fato dele ter um relacionamento íntimo com quem ele atende e não seguir a questão do sigilo, zero. Né? Não tem que negociar nesse caso. Só um parênteses. Quando a Ellen comentou de conselho, ela tá falando do Conselho Federal de Psicologia. Ah, tá. Obrigada, Né? De repente, talvez alguém, né, fique pensando conselho, enfim. Uhum. Eu faço minhas as palavras da Ellen, não vou adicionar mais nada e a minha nota também é zero, pelos mesmos motivos. Como profissional da área, você vendo, né, aquilo acontecendo, vai te dando um incômodo tão grande assim que dá vontade de. Enfim, né? Vou acabar com isso aqui. Mas enfim, é o motivo da série. É o motivo da série também, né? Como um todo. Então, aquelas. Já falando da série como um todo, né? Minha nota também é zero. Não dá pra dar. Infelizmente, não dá pra dar nota baseada no fato de que é o John Stamos. Então a nota fica. Cinema a gente poderia colocar 5, né? Não é pra atuação dele, né? Nem pra beleza, né? Não, assim, se fosse pela atuação dele, ele é uma pessoa muito querida. E ele conseguiu ser extremamente odiável. Então ele atuou muito bem nesse papel. Então ele ganharia uma nota boa. Então não pode. Pelo personagem mesmo, então fica um total de 0 pontos. Dr. Nick aí conseguindo ficar em último lugar no nosso ranking. Sim. Sou eu de novo, é isso? Isso. Maria, bora lá. Gisele. Enfim, não vou entrar nessa mesma vibe, não. Vou trazer depois. Porque as outras pessoas que eu tinha pra trazer são boas, aí eu falei, eu vou trazer o pior agora. Então tá bom. Vou trazer pra vocês Foi o pior mesmo, porque eu acho que a gente ficou até meio revoltada. Eu acho que o pior é a Jean do Gypsy. Eu vou deixar pra depois. Eu até pensei em dar 1 pro cara do Yu. Mas depois eu falei, não, vai ficar tudo no 0 mesmo, que é tudo uma bosta. A nota dele baseada no fato de que ele não é a menina de Gypsy, né? O único ponto dele é que ele podia ser pior. E é esse o comentário que eu vou fazer no momento, entendeu? Ai, Jesus. Justo. Não, mas não dava pra dar nota pros caras, gente. Exato. Não ganha ponto nenhum com nada, só pela beleza. E a gente não tá avaliando a beleza. Deixa eu ver. Eu não lembro da força. Como é o nome dele? Eu confio no que a Beatriz falou. Não entendi. Como que é o nome dele? Eu quero ver a carinha.
Eu mando pra vocês, o John Stamos. Isso, manda aí. Mas vamos lá, depois eu vejo. Eu vou trazer pra vocês a Claire. É Claire? É, a Claire, que é a psicóloga da Joy, que é a protagonista da série Wanderlust. Então é uma série que se vende como uma série tratando, né, de relacionamento aberto, né, de você abrir o relacionamento ali entre a Joy e o marido dela, enfim. Então, assim, é muito evidente que ela está passando por um processo muito doloroso em relação a um paciente que ela atende. E que isso, inclusive, está tomando conta, né, de essa dor que ela sofre em relação a esse atendimento com esse paciente, começa a abranger outras áreas da vida dela. Então, também, inclusive, esse próprio processo, né, de querer abrir, né, o casamento, de ter outros relacionamentos também, fora do casamento, conversar com o marido e tudo mais. E tudo nesse sentido, ela é acompanhada pela Claire. Se eu não me engano, são 6 ou 7 episódios, Beatriz, 7, né? São 6. Seis. Não, são 6. 6 E aí episódios. a terapia é no episódio 5. Isso. E a Claire, ela aparece muito, assim, pincelada no começo. É uma cena aqui, uma outra ali e tudo mais. Tanto que, na minha opinião, uma série como um todo, ela até vai de uma maneira bem vagarosa, num ritmo que poderia ser um pouquinho mais rápido. Assisti Né? 1.5. Eu quase parei no episódio, né, no episódio 3, e aí conversando, né, com nossa, né, amiga aqui, Beatriz, não, amiga, insiste, vale a pena, ok, vou Autor assistir. especial de séries. Exatamente, vale a pena, então tá bom. Então quem estiver ouvindo, de repente, insista, se tiver essa sensação. E aí você acaba, e o que aconteceu, né, hoje em dia eu já faço mais isso, eu não tinha noção de quantos episódios tinha, né, então eu tô lá assistindo, tô esperando vir alguma coisa interessante na série. Além do que tá sendo tratado, enfim, que ok, só achei lento. Hoje em dia eu poderia ter ido numa velocidade de 1.5 ou 2. Mas enfim. E aí Na Netflix só vai até 1.5, amiga. Ah, é? É pra você ver como eu uso bastante, né, amiga? É. Eu só uso no YouTube. Eu sei que eu sei disso porque às vezes 1.5 não é suficiente em The Crown. Ah, tá. Eu uso muito no YouTube quando a pessoa fala muito devagar e quando o negócio é muito lento, eu vou na velocidade 2, assim, muito fácil. Mas no Netflix eu nunca faço. Tanto que se eu tiver essa necessidade, eu desisto, eu vou para algum outro título. Mas enfim. E aí no episódio 6 dessa série, né, entra bastante essa sessão que a Joy ela vai fazer com a Claire. E a Claire, ela vai conduzindo ela ao longo de todos os episódios que tiver, ela vai tendo diversas escolhas e tudo ela vai se lembrando muito desse paciente que ela atende, né? Ela vai muito correlacionando algumas coisas ali. E a Claire, nesse 6º episódio, ela vem fazendo muito, instigando ela a fazer muitas conexões da vida dela, né, das escolhas, das coisas que aconteceram, das dores realmente que ela tem e do quanto isso ficou muito mais maximizado em função desse atendimento com essa pessoa, né, e que, enfim, ela estava se questionando, se culpando dentro de um processo de muita dor ali, em função disso, mas não por isso exclusivamente, porque tinham outras coisas envolvidas e que ela não estava conseguindo perceber. E ela conseguiu fazer com que ela, né, com questionamentos, enfim, com que ela chegasse a esse raciocínio. E achei que a série, nesse episódio, fez de uma forma muito bonita, porque vai mostrando as cenas, vai voltando, enfim, blá, 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 blá. E eu falei, nossa, que interessante mesmo essa série. Aí, no 5º episódio, no penúltimo episódio, a série dá um nocaute. Exato. E aí eu fiquei esperando, né? Aí eu vi, acabou. Aí, porque eu não sabia, né, que tinham só 6. Aí eu, poxa vida, amiga, você não me falou que só tinham 6 e que era no último, eu podia ter pulado direto pro 6. Não façam isso, né? Você acaba perdendo uma parte interessante. Mas enfim, essa é a contribuição que eu tenho da Claire. Olha, o que vocês acham dela? Pelo nível de insight, pela delicadeza nesses insights, pela complexidade do tema que ela aborda,
na sessão. E é isso, né? O episódio tem 50 minutos, que é a duração de uma sessão. Então a gente acompanha quase que em tempo real uma sessão, né? As fichas dela todas caindo. É muito legal. Exato. Eu dou 10. Eu dou 10 pra Claire. Nossa, amiga. Não, assim, mas eu fiquei muito Então, movida pelos insights ali e pela firmeza dela na condução, respeitando. Assim, eu fiquei muito impressionada por essa sessão, de verdade. Bom, eu dou 9, né? Porque eu acho que até eu não vi 100%, né? Mas eu também fiquei bem impressionada com o relato, a delicadeza. Eu acho que ter respeitado o tempo da. É Claire, né? O nome da pessoa? A A paciente Claire é é a a Joy. terapeuta. Ter respeitado o tempo da Joy, né? Ainda mais num assunto tão delicado, achei muito, muito legal, assim. Eu fiquei até com vontade de ver. Acho que eu vou ver só esse episódio. Os episódios, Mas sim. então, cinco? exato. Eu acho que assim, você pode ver, mas colocar na velocidade 1.5, amiga. Porque é isso, né? Essa questão do respeitar o tempo e tudo mais. Quando chega no final, esse processo de ir caindo todas as fichas é muito legal. Você vai percebendo também que a psicóloga ela foi observando tudo isso, né? E foi deixando, né? Foi dando corda, foi dando corda. E aí, no momento oportuno que ela, né, percebeu ali, ela foi puxando e foi amarrando, né? E aí ela foi conseguindo compreender. Ou seja, se ela não tivesse dado toda essa corda ao longo de todo o processo, né? Ela não teria assimilado praticamente nada de tudo que estava acontecendo ali ao longo da vida dela, dessa zorra toda que foram esses 5 episódios. E foi no momento mais oportuno, porque esse foi o primeiro momento em que a Joy efetivamente estava pronta para lidar com essa zorra. Então, falando da minha nota, eu fiquei bem também instigada a dar um 10 para ela ali também, né? Mas eu vou dar 9,5. Oh, meu Deus do céu. Porque, né, ela poderia, né, aí pensando na parte da trama, né, não obviamente da postura dela e tudo mais, que a postura dela é muito boa, né, não tenho o que falar. Mas pensando em relação a toda a trama e tudo mais, enfim, gostaria que ela tivesse talvez aparecido mais, talvez não para dar os insights. Exato. Talvez não tá para dar um monte de insights e tudo mais, mas ter aparecido mesmo. Ela ficou totalmente escondida e só no final, poxa, nossa, ela tem essa psicóloga. Nossa, e essa psicóloga? Né? Então, ela acho vem que para remate só. Oi? Vai dar 9,5 pra menina por culpa do roteiro? Por culpa do diretor, do roteirista, exatamente. Porque se ele tivesse sido um roteirista tão bom quanto o cara que fez o Ben Eric, eu daria 10 pra ela. E é essa a minha nota. Ela chegou só pro remate e acabou, né? E aí eu queria ter tido mais. Falei, não, e aí, vai ter mais? Não vai? Não, sem graça. Fiquei ali querendo mais. Então, isso coloca a Claire no topo. Nesse momento, a gente tem a Claire em primeiro lugar, o Dr. Tom, de Ben Eric, em segundo lugar, a doutora Jamie, de Eu Nunca, em terceiro lugar, a doutora Copian, de Crazy Ex-Girlfriend, em quarto lugar, a profissional sem nome, de Fleabag, em quinto lugar. Provavelmente ela não tem nome mesmo. Não tem nome mesmo, tá? Apenas como counselor no IMDb, né? Assim como a Fleabag mesmo não tem nome. Em sexto lugar, a gente tem o Caio, de sessão de terapia. Em sétimo lugar... O Celton Mello, que eu vendi Celton ele como Mello. Celton Mello pra vocês. E aí vocês compraram fácil, porque era o Celton Mello. É o Celton Mello. Em penúltimo lugar, a gente tem o cara de Afterlife. E em último lugar, Dr. Nick, de You. O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijinho. Tchau.